Bom dia, queridos. Você já deu bom dia para a pessoa que está aí perto de você? Já falou algo abençoador? Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa próxima maratona. É muita informação para pouco tempo. Fundamental, o que o Daniel falou com vocês na primeira palestra nós não estamos expondo a prioridade, as diferenças, a expressão de fé de outras pessoas para nós nos tornarmos feras na contra-argumentação, em ficar discutindo a fé das pessoas. Não. A ideia é você conhecendo pessoas que têm essas prioridades diferentes da nossa, que creem coisas diferentes da nossa, você tendo uma ideia do porquê, da base do que leva eles a acreditarem nisso. Isso é para despertar na gente mais empatia, mais amor, mais humildade, porque a gente já passa a entender quais são os pressupostos que levam aquela pessoa a acreditar daquela forma. E sempre, se a pessoa demonstrar interesse e quiser saber mais sobre a nossa fé, aí a gente tem que estar pronto para responder sobre a nossa fé e pronto de uma forma extremamente humilde e cautelosa, cuidadosa, contra-argumentar sobre aquilo que ensinaram ela a acreditar. Vamos fazer uma oração? Que Deus me ajude. O Daniel passou para vocês 6 slides, o meu são 236 slides. Então acredito que hoje eu vou deixar vocês almoçarem em 5 minutos. Né? Com a quantidade de biscoito que vocês comeram agora, está todo mundo alimentado. Senhor Jesus, como é bom a gente estar reunido aqui na Tua igreja, na presença dos Teus servos, dos meus irmãos. Senhor, como é bom a gente se disponibilizar para aprender mais do Senhor e mais do que acontece com outros seres humanos, com outras pessoas. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos nesse momento, e que mais do que aprender informações, que o Senhor nos ajude a amarmos mais as pessoas, a termos mais compaixão, mais carinho no tato com as outras pessoas. Senhor, essa é a minha oração, é isso que eu te peço. Me ajuda nesse momento agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Brasil se tornou, segundo o IBGE, nos últimos 10 anos, a maior nação espírita do planeta. Então, nos últimos 10 anos, o espiritismo cresceu 70% no Brasil, tornando essa nação a maior nação espírita do planeta. As religiões mais conhecidas no Brasil são o espiritismo, assim denominado por Allan Kardec, a Umbanda e o Candomblé. E decidi concentrar nosso estudo de hoje em analisar somente a doutrina espírita, popularmente conhecido no Brasil como kardecismo, por ela se considerar também uma expressão do cristianismo. Quando eu juntei o material dessas 3 expressões de fé, é muita coisa. A gente precisa de um fim de semana de treinamento, próximo, sobre religiões, só para conversar mesmo com uma devida atenção com relação à Umbanda, com relação ao Candomblé, entender que são expressões de fé muito próximas da gente. Nós temos muitos amigos que priorizam esse credo, e eu escolhi o espiritismo, assim denominado mais conhecido popularmente aqui no Brasil como espiritismo, porque eu tenho muitos amigos que priorizam essa expressão de fé, e especificamente por eles também se basearem em livros. Eles têm um Pentateuco, eles têm uma formação literária que é o que dá base aos pressupostos dele. Já a Umbanda e o Candomblé são tradições orais, boa parte dos nossos conhecidos que creem no espiritismo se dizem confessar também, eles acreditam que são cristãos. Então a ideia é essa: somos irmãos na fé mesmo, temos pressupostos parecidos. A ideia é a gente conversar sobre isso, quais são as fontes dessa confissão. Eu vou ter problema de ficar de costas para o meu slide. Eu pensei que eu fosse olhar os slides ali, sabe aquela coisa que você olha aqui, parece que ele sabe tudo decorado. Não, ele está olhando o negócio lá. Mas eu não vou estar. Então, assim, galera da iluminação, para onde até que eu posso ir? Para eu não ficar de costas. Posso ficar à vontade? Isso, eu gosto quando eles falam assim, fica à vontade. Então, eu vou ficar aqui, mais pertinho de vocês aqui. Tá. Vou ficar mais perto da ala direita. Mas não tem nada a ver.
Então, quais são as fontes dessa confissão religiosa? Qual o papel de Jesus no Espiritismo? Isso é importante para a gente, e isso é importante também para as pessoas para os adeptos da doutrina espírita. Será que Jesus do Allan Kardec é o mesmo Jesus da Bíblia? Né? Existe... obrigado, queridos. Viu que uma oração não faz? Um milagre se manifestou lá do outro lado. Então, assim, existe base bíblica, né, para a crença na reencarnação, na mediunidade e na comunicação com os mortos. Existe base bíblica para isso. Segundo Allan Kardec, que na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em 1804 e desencarnado em 1869, né, o Espiritismo é o reflexo mais puro do cristianismo, pois todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que sejam o culto a que pertençam. Então, independentemente da religião, se obedecem ao puro ensinamento da prática da caridade, são discípulos de Jesus, segundo o entendimento de Allan Kardec. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, página 176. Então, Kardec também acreditava que a doutrina espírita está posicionada numa ponte entre filosofia, ciência e religião. Alguns adeptos do espiritismo não aceitam que eles sejam chamados de religião, mas é uma ponte entre filosofia, ciência e alguns aspectos religiosos. Por isso não se considera uma religião constituída, visto que não existe a prestação de culto a Deus e a nenhuma outra divindade. Eles não prestam cultos, não tem música, não tem cântico, não tem culto, não existem templos. E entre seus adeptos, ninguém apregou para si o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Então, à primeira vista, parece mesmo existir alguns pontos de contato entre o cristianismo e o espiritismo. Por exemplo, a aceitação da figura de Jesus como um modelo de ser humano a ser imitado, e a recepção dos evangelhos como norma para a vida. Então, isso num primeiro momento, numa primeira leitura, numa primeira observação, parece que temos pontos de contato, né? Mas será mesmo que o Jesus Cristo de Allan Kardec é o mesmo Jesus Cristo da Bíblia? Será que protestantes e espíritas são irmãos na fé? Meu maior desejo hoje é que a gente responda, a gente tenha essa resposta no nosso entendimento, para a gente conseguir conversar com um adepto da doutrina espírita com segurança, né? Com carinho, mas com segurança. O adjetivo cristão está presente em muitas expressões religiosas, né? Se você for conversar com um bandista, dependendo da formação, da corrente que ele segue, ele vai se considerar cristão, porque ele pratica coisas que Cristo mandou que as pessoas fizessem. Mas todos os credos que afirmam ser cristãos, de fato, o são. Né? Então, assim, cristão é quem diz que é cristão. Na nossa realidade aqui cristã, a gente conhece uma porção de gente que se diz cristão, que a gente sabe que não é. É Denorex, né? No meu tempo tinha um shampoo, né? Denorex parece, mas não é, né? Então, na percepção de Kardec, o espiritismo não ensina nada contrário ao que Cristo ensinou, apenas desenvolve, completa e amplia e explica de tudo de uma forma ainda melhor, para que todos os seres humanos entendam de uma forma muito melhor. Mas a primeira pergunta que deve ser feita a qualquer credo, né, você vai analisar uma expressão religiosa. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre aquela religião é: qual a sua fonte de ensino? Sobre que pressupostos você está baseado? Qual a principal fonte dos pressupostos espíritas de Allan Kardec? Para o cristão protestante, a Bíblia é a revelação especial de Deus, inerrante, completa, para ser lida e interpretada pela própria Bíblia. Segundo a própria Bíblia, ela jamais deveria ser diminuída ou ampliada. Mas o Espiritismo, decodificado por Kardec, se apresenta como uma adição
à revelação da Bíblia. Ele mesmo fala no Evangelho segundo o Espiritismo que ele ampliou, melhorou, facilitou o entendimento das pessoas sobre a vontade de Deus para a vida dos seres humanos. Então, no Espiritismo, existe uma adição à revelação bíblica. Então, para Kardec, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Então, como no islamismo creem que Jesus também foi um profeta, né, um João Batista para Maomé, dentro da doutrina espírita, Kardec entende que o Antigo Testamento é a primeira revelação da lei de Deus, personificada na pessoa de Moisés. O Novo Testamento é a segunda revelação da lei de Deus, personificada na pessoa de Cristo. E Kardec entende, crê, que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, não personificada mais na vida de ninguém. Alguns adeptos, inclusive do Espiritismo, creem que Jesus já voltou, creem na segunda volta de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que deu a Kardec essa revelação. Então, a parte escatológica, o advento da volta de Cristo, para alguns membros, para alguns adeptos da doutrina espírita, Jesus já voltou na pessoa do Espírito Santo, quem deu essa iluminação, essa revelação, essa terceira revelação da lei de Deus. Então, o Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns, que são os mediadores das mensagens do mundo imaterial para o mundo material. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, página 37. Eis aqui uma diferença importante entre o Espiritismo e o cristianismo. Não há no Espiritismo lugar para a ideia de uma Bíblia inspirada e inerrante. Eles afirmam categoricamente que vários trechos da Bíblia são erros grosseiros, são inserções mentirosas, são jeitinhos que as pessoas deram, para encobrir falta de entendimento de algumas questões. Está no Livro dos Espíritos, página 97. Não há no Espiritismo lugar para a ideia de uma Bíblia inspirada e inerrante. Então, no Espiritismo, a Bíblia não é considerada uma palavra, uma revelação especial, inspirada por Deus. Não é inerrante, por isso não pode ser a regra de fé e de prática, como única regra de fé e de prática para ninguém. Então, a gente tem aí o primeiro impasse. Para se tornar espírita, um cristão terá que abrir mão da Bíblia como revelação especial de Deus. Para se tornar espírita, para eu me tornar um adepto desse entendimento filosófico, científico e religioso, necessariamente eu vou ter que abrir mão da Bíblia como revelação especial de Deus para a minha vida. E se um espírita quiser se tornar cristão, ele vai ter que receber a Bíblia como uma revelação especial de Deus para a vida dele, e deixar somente Deus falar com ele, pois na Bíblia Deus fala diretamente com o ser humano, sem a necessidade de médiuns, sem a necessidade de mediadores. Intérpretes não podem dizer o que a fonte primária não disse. Isso é um princípio dentro da literatura, dentro dos estudiosos no campo da interpretação. Um intérprete, eu não posso pegar a Bíblia ou qualquer outro livro, interpretando, dizer o que o autor, o que a fonte primária não disse. Intérpretes não podem alterar, nem para mais, nem para menos, o que o texto interpretado diz. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 1, versículo 8 e 9, o Daniel citou agora há pouco, não há outro evangelho. O que Paulo diz lá em Gálatas 1? Mas ainda que nós, mesmo eu, apóstolo Paulo, ou qualquer outro apóstolo, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja o que está escrito ali? Amaldiçoado. E ele insiste, como já dissemos, agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. As palavras de Paulo são duras, a gente tem que reconhecer que são duras.
mas contém verdades que não podem ser ignoradas. Como é que eu volto aqui? A Bíblia afirma que só há um Evangelho, o Evangelho de Cristo. A Bíblia afirma que a fonte do Evangelho de Cristo é o próprio Cristo, o Deus encarnado. Se existe outro Evangelho, alguém está mentindo. Paulo então está equivocado, para não usar a palavra mentiroso, é muito pesado. Alguém está equivocado. O que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia? 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, quando fala toda, ficou algum pedacinho de fora? A introdução? Quando diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu posso até ter dificuldade de entender partes da inspiração, mas não é porque eu tenho uma mente limitada, caduca e distorcida que eu vou afirmar algo, isso aí não vale. Então, a Bíblia está dizendo sobre ela mesma, que ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. O que o outro apóstolo fala sobre isso? 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, não vem de interpretação de homens, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Queridos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente tem liberdade de leitura. O que a Reforma Protestante conquistou para toda a humanidade foi a liberdade de leitura, que não era dada aos seres humanos. Existia o cativeiro bíblico. Os judeus passaram pelo cativeiro babilônico, os cristãos passaram pelo cativeiro bíblico. Durante muitos anos, a igreja romana controlou a leitura da palavra de Deus, não podia ler. Então, o que a Reforma Protestante conquistou para a gente foi a liberdade de leitura, mas a Bíblia não concede a ninguém a liberdade de interpretação. Eu sei que nós temos centenas de denominações cristãs. Se a gente andar aqui pela Avenida Central, você vai ver umas 200 denominações cristãs diferentes, mas isso não tem a chancela da Bíblia. Se a gente tem diferenças de interpretação, é puro pecado, se é que pode chamar pecado de puro, mas assim, é coisa da nossa cabeça, porque a Bíblia não dá a ninguém liberdade de interpretação. Para você fazer um dogma, para você construir uma doutrina, para você falar, é assim que faz, você tem que ter várias passagens bíblicas apontando para aquela direção, senão não vira doutrina. Pode ser só um texto informativo, pode ser só uma descrição. Então não é assim, a Bíblia não dá liberdade para ninguém interpretar. A Bíblia fala sobre a própria Bíblia. Os cristãos não possuem outro ponto de partida senão a Bíblia. Portanto, qualquer outro evangelho que não seja a boa notícia de Deus revelado por Jesus, a gente vai ter que questionar, mesmo que seja anunciado por um anjo. Só que o Espiritismo, por sua vez, se baseia nos seguintes pressupostos: existe sim um outro evangelho ampliado e mais fácil de entender, que é o Evangelho segundo a interpretação de Allan Kardec. A autoridade do Espiritismo não está pautada na Bíblia, mas sim no ensino dos Espíritos, o livro dos Médiuns, autor Allan Kardec. E esses Espíritos são entendidos como seres inteligentes da criação, que habitam o universo, fora do mundo material, e constituem um mundo invisível. Não são oriundos de uma criação especial. São almas dos que já viveram aqui na Terra ou nas outras esferas e que deixaram o invólucro corporal. Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Então, a primeira conclusão que a gente chega, do ponto de vista bíblico, o Espiritismo e o Cristianismo são doutrinas teológicas absolutamente distintas. Do ponto de vista bíblico, não existe comunhão, não existe ponte, elas se chocam, elas se contradizem, elas se esbarram. As distâncias se ampliam. Para o Espiritismo, quem é Jesus Cristo? Para o Espiritismo, quem é Jesus Cristo? Para Divaldo Franco, um adepto, um escritor adepto
expressão filosófica, científica e religiosa, Jesus é o maior exemplo de entrega a Deus, como uma lição viva e incorruptível de amor em relação à humanidade. Guilherme Ribeiro, um outro autor, vai dizer no livro Espiritismo de A a Z, que como filho, Jesus não é Deus, e sim um espírito criado por Deus, um espírito protetor e governador do universo, governador do planeta terreno. Eu apertei aqui, mas não pulou. Então, repetindo, Guilherme Ribeiro, no livro Espiritismo de A a Z, afirma que, como filho, se Jesus é filho, então ele não é Deus. Ele foi criado, ele recebeu um espírito criado por Deus, um espírito protetor e governador do planeta terreno. Então, em função desse credo, a doutrina espírita refuta, por exemplo, a existência da Trindade. Eles possuem uma Trindade, só que não é a mesma Trindade da gente, né? Essa Trindade cristã que é apresentada Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina espírita não reconhece isso, e a base que eles utilizam é a própria Bíblia. Para refutar a Trindade cristã, eles utilizam a Bíblia, que eles não consideram revelação inspirada por Deus, nem inerrante. Eles utilizam a Bíblia para não crer na Trindade, porque eles se baseiam na lógica de que Deus é uno, Deus é único, então não tem outras figuras, Deus é único. E na própria revelação do Novo Testamento, existem várias passagens bíblicas que vão demonstrar que Jesus não é Deus. Então, Jesus cumprindo a profecia do servo sofredor, né? Jesus, o Deus encarnado, numa posição humilhante que era assumir a forma humana, eles entendem que essas passagens que falam, que retratam a humilhação do Deus encarnado, que isso chancela a questão de Jesus não ser Deus, né? Então, assim, em João 11, Jesus se denomina filho, Jesus se denomina servo, um enviado da parte de Deus. Ele não é Deus, foi Deus quem enviou Jesus, então Jesus não é Deus. Em João 14, Jesus reconhece a superioridade do Pai. Então, essas passagens que para a gente fica bem claro que Jesus está cumprindo ali uma profecia do servo sofredor, de coisas ligadas, apontadas na antiga aliança sobre Jesus, eles entendem, com base bíblica, eles não estão inventando nada, eles entendem que Jesus está assumindo que não é Deus. O curioso é que algumas passagens, eu estou sendo sincero mesmo, algumas passagens, por exemplo, se a Bíblia, se esse livro sagrado não é sagrado, não é inerrante, nem inspirado, como é que eu vou confiar em alguma passagem desse livro? Como é que eu vou utilizar alguma passagem desse livro preto como algo que possa basilar, né, me dar fundamento para qualquer coisa que eu queira acreditar? Mas eles pegam algumas coisas e com isso daqui, eles têm base bíblica para dizer que Jesus não é Deus. Logo, se Jesus é filho, é servo, então não é Deus. As distâncias se aumentam. O Espiritismo também não reconhece Jesus como Salvador. Faz sentido, tem todo sentido. A lógica é perfeita. Se ele não é Deus, vai te salvar como? Não pode salvar nem remover o pecado de ninguém. Na verdade, o Espiritismo não aceita o conceito bíblico de pecado. Não aceita. Na verdade, para Allan Kardec, Deus não intervém em nossas imperfeições, porque Deus é infinito e impessoal. Deus não vai se meter nessas questiúnculas das nossas imperfeições. Então, assim, o que a Bíblia chama de pecado, Allan Kardec chama de resquícios das imperfeições que trazemos de existências anteriores, do qual é possível se livrar. Eu não estou entendendo ali, está escrito o quê? Por vontade própria. Por vontade própria, você se livra disso para a purificação do seu ser. Evangelho segundo o Espiritismo, página 284. Então, para o Espiritismo, Jesus atua como um mediador, não como um redentor. Jesus vai ajudar a gente, a nós mesmos, a gente vai se virar para a gente se purificar e se livrar ou melhorar as nossas imperfeições. Jesus vai ajudar a gente nesse processo. Ninguém, além da nossa própria pessoa, poderia fazer isso. O pouco que eu me conheço já nem entraria mais nessa expressão de velho. Eu não vou conseguir fazer nada.
Amanhã o profeta vai pregar algo que já vai vir para mim, já a carapuça já vai. Amanhã Deus desenrola o rolo para vocês. Então assim, eu não ia conseguir essa parada assim, ó, com o seu esforço você vai conseguir. Já ia me dar uma preguiça só de ouvir isso. Com o seu esforço. Eu falei, pô, mas tem que me esforçar. Puxa, ninguém vai me ajudar. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. A evolução do espírito é individual e esse esforço é o que salva o indivíduo. Até, né, tem semelhança quando a gente diz que a salvação é individual, né? Mas a gente não se esforça. Quem se esforçou, quem pagou o preço foi o Senhor. A gente se esforça para ter o quê? Uma vida santa, como uma gratidão, para expressar nossa gratidão pelo que Jesus fez por nós. Mas a gente correr atrás disso, para mim, é muito difícil. A evolução do espírito é individual, é o esforço individual que salva o indivíduo. Então, diante dessas afirmações, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para essa doutrina, a cruz não é nada. A cruz é incoerente, a cruz não resolve. Pô, você prover salvação coletiva, isso é uma loucura. Mas 1 Coríntios diz que a mensagem da cruz para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia. Irmãos, o que a Bíblia fala sobre Jesus? Né? Eles falam que Jesus é um servo, um obediente, uma bênção, mas o que a Bíblia fala sobre Jesus? Me perdoem ter colocado o trecho todo, mas acho que é importante você ler. Colossenses 1 diz o seguinte, a partir do versículo 15: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Quem reconcilia? Ele reconcilia o quê? Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia, aleluia. A palavra continua, Jesus não foi simplesmente um homem, um espírito evoluído. O que diz Filipenses 2? Embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nesse ponto que muitas expressões de fé, inclusive o islamismo, pega essas passagens e diz, está vendo? Ele não é Deus, só que o texto já começa dizendo, mesmo sendo Deus, né, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Esse é o Jesus do Evangelho. E mais, a Bíblia afirma que Jesus não ensina a verdade, né? Para os adeptos da doutrina espírita, Jesus ensina a verdade. Mas a Bíblia diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. João 14, 6. Demais, Jesus não era apenas um mensageiro de Deus. Jesus é o próprio Deus. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. O que essas pessoas fazem com essas passagens? Diante dessas informações, quem merece nossa confiança? As afirmações que Jesus Cristo faz de si mesmo na Bíblia, ou as considerações interpretativas que o veem apenas como um mestre moral? E o que a Bíblia fala? Eles não acreditam em pecado. O que a Bíblia fala sobre o pecado e salvação? João 1, 29.
No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem pecado ou não tem pecado? Marcos 1,15, Jesus inicia a sua pregação de domingo. Jesus inicia a sua pregação afirmando o quê? O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas de Deus. O apóstolo Pedro, em Atos 3, versículo 19, vai afirmar a mesma coisa. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso, 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo igualmente afirma em Romanos 3, que todos pecaram e precisam da graça salvadora de Deus. Se para o espírita Jesus não salva, quem cumpre esse papel? Quem cumpre o papel da redenção? O espiritismo acredita que não há necessidade de salvar ninguém, uma vez que todos os seres humanos estão destinados à perfeição. Todo mundo vai ficar maneiro e vão ter tantas oportunidades que forem necessárias através da reencarnação. E aí a gente precisa entender, conhecer o que é isso, o que é a reencarnação. Então, visando um meio para a reparação do mal causado aqui na vida terrena, não foi você que nasceu com isso, isso foi causado aqui na vida terrena. O espiritismo propõe a existência de reencarnações sucessivas e infinitas. As religiões afro-brasileiras, o umbandismo e o candomblé, também creem da mesma forma. Essas religiões também creem na reencarnação. Mas voltando aqui para Kardec, a reencarnação é oferecida como necessidade absoluta, uma condição inseparável da humanidade. As sucessivas reencarnações justificam todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Vê toda essa confusão que tem no mundo, todas essas maldades e desigualdades, gente que nasce com doenças terríveis, isso porque elas estão nesse processo de aperfeiçoamento das suas, das questões terrenas. O Evangelho segundo o Espiritismo, página 26. Então será ao longo de diversas reencarnações que os espíritos se livrarão pouco a pouco de suas imperfeições, página 36. Então, para o Espiritismo, a reencarnação é a única forma de justiça divina para com os seres humanos. Se não existisse reencarnação, seria terrível para os seres humanos. No entanto, se a reencarnação é um processo que nos ajuda, enquanto humanidade, a nos tornarmos melhores, a nos tornarmos seres humanos melhores, no entanto, não há evidências científicas no que tange à humanidade que ela esteja melhorando ao longo da sua existência. Era para a gente estar vivendo dias melhores, porque somos trocentos bilhões sofrendo aperfeiçoamento, sofrendo evolução, alguma coisa era para ficar bom, melhorar. Apoio bíblico, eles afirmam que tem o apoio da Bíblia, mesmo não acreditando na inspiração divina, nem na inerrância das Escrituras. Kardec afirma que a reencarnação está demonstrada na Bíblia. Assim, para a doutrina espírita, negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, página 58. Kardec e outros autores espíritas apontam vários textos na Bíblia afirmando que ela apoia a reencarnação. Alguns textos. O pessoal aqui só me deu 1 hora para eu falar. Eu pedi 3 dias. Eles só me deram 1 hora. Não foi nem um dia, 1 hora. João 3, versículo 3 a 7. Kardec insiste que a expressão nascer de novo, sabe aquela passagem de Jesus conversando com Nicodemos, com o fariseu Nicodemos, mestre da lei, Nicodemos. Kardec insiste em dizer que a expressão nascer de novo comporta a ideia de sucessivas reencarnações. No entanto, se você lê o texto, não precisa ser teólogo,
É só você usar o método de interpretação normal para ler um texto. Você vai ver que Jesus está falando com Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento espiritual. Você vai precisar mudar a sua forma de pensar, de entender as coisas com relação à sua vida com Deus. Não é um nascimento biológico. Tanto que Nicodemos entra em crise. Como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Como é que eu vou fazer para nascer de novo? Aí Jesus fala, pô, Nicodemos, né, tu é um cara, pô, eu ia falar, tu é um burro velho fica feio, né? Pô, Nicodemo, pô, como é que você está falando uma parada dessa? Não é isso. Né? Vamos lá para a passagem bíblica, para não ficar aqui cometendo pecados absurdos aqui. Perdão, Senhor, perdão. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. De quem que Jesus está falando aqui, não nascer da água? Batismo. Você precisou fazer 50 anos de teologia para saber isso? Não. Água, nascer de água, pô, João Batista jogava as pessoas na água. Ó, viu? Fiz batismo por imersão, hein? Ai, meu Deus. Nascer na água e do Espírito. Conversão espiritual operada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer você nascer de novo, religião nenhuma vai fazer. Tá aí, Nicodemo, você é o mestre da lei, sabe tudo da escrita e não nasceu de novo. Então, se Jesus estivesse falando de reencarnação, por que falou com Nicodemos para ele se batizar? Não precisa. Se é só reencarnar, por que você vai se batizar? Por que você vai viver um cerimonial? Por que você vai fazer isso? Então, alguns autores espíritas alegam, por exemplo, que João Batista era a reencarnação de Elias. Só que o próprio João Batista, que ouvia muito isso, porque existe o lado místico também dentro do próprio judaísmo, porque vocês vão ver, essa ideia de reencarnação remonta ao Antigo Egito. Lá no Egito, antes deles escravizarem os hebreus, eles já acreditavam e ensinavam essas coisas. Então, os hebreus ficaram 400 anos no Egito, era comum que algumas pessoas, né, igual a gente pega sarampo, você não sabe, dia 16 eu peguei sarampo. Não, você não sabe quando você pega sarampo. Esse negócio vai entrando na gente, você não sabe. Então, assim, dentro do judaísmo existia também essa ala mística que acreditava nessas paradas. Então, muita gente no tempo de João Batista, por causa do estilo profético dele, Elias! E aí, o que João Batista fala em João 1:21? Eu não sou Elias. Eu não sou Elias, é alguém com o mesmo estilo profético de Elias. João 9, diante de um cego, os discípulos perguntam para Jesus, lembra dessa passagem, João 9? Quem foi que pecou? Foram os pais ou foi ele, para ele ter nascido cego? Quem que fez a parada errada para ele ter nascido cego? Os espíritas afirmam que os discípulos acreditavam na reencarnação. Está vendo? Olha só, os discípulos acreditavam na reencarnação. Estão perguntando para Jesus quem foi que fez. Foram os pais? Foram eles? Mas na verdade, aí você tem que ter um conhecimento histórico. Na cultura judaica, eles acreditavam na maldição hereditária. Na verdade, a cultura judaica acreditava na maldição hereditária. Também era outra coisa da cultura, não é da Bíblia, não é a revelação da Bíblia, era coisa do misticismo cultural das religiões. Então, em sua resposta no versículo 3, Jesus rechaçou a ideia de karma, de reencarnação, explicando que o rapaz nasceu cego, para que ali, naquele momento, Deus manifestasse sua glória e o seu poder na vida daquele rapaz. Em seguida, o que Jesus fez? Curou, acabou com a cegueira do rapaz, falou, vai no templo dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Então, quanto à vida futura, a doutrina espírita defende que após a morte, o espírito permanece vivendo num plano espiritual, aprendendo coisas, enquanto se prepara para novas encarnações. Mas a Bíblia afirma em Hebreus 9 que o destino do homem é a morte uma única vez, e depois vem o juízo. E não uma sucessão interminável de mortes e vidas. A cruz de Jesus torna a reencarnação completamente desnecessária. Ou a gente tem que tirar a cruz de Jesus da Bíblia. Que risada boa, hein? Me abençoa aqui, que bênção. Que o Senhor continue dando essa alegria para essa criança, né? Amém. Se, como propõe o Espiritismo, é a própria pessoa que se justifica até adquirir a perfeição e conquistar o direito de conviver com Deus, então, de fato, Jesus só veio ao mundo para nos dar o quê? Bons conselhos morais.
nos ajudar na nossa caminhada, nos apontar o caminho, nos dar muitos conselhos. Mas será mesmo que Jesus morreu e ressuscitou só para dar bom conselho? Será que os discípulos morreram, foram sacrificados, alguns decapitados, sofreram martírio para apoiar a ideia de um bom mensageiro de conselhos? Mas vamos lá, a doutrina espírita também crê na questão da mediunidade, é outra doutrina básica do espiritismo, encontrada também nas religiões afro-brasileiras, que é a comunicação dos dois mundos, o mundo corpóreo visível com o mundo incorpóreo, material, imaterial ou invisível. Então a mediunidade, segundo crê Kardec, é um gesto da bondade de Deus que coloca bons espíritos para ajudar as pessoas que não precisam ir longe para buscar conselhos. Página 247. Lembra da pregação de domingo? Avaliem a diferença. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o Evangelho dos bons conselhos. Já o Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia da salvação que Deus operou graciosamente na humanidade. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, mesmo não reconhecendo a inspiração, a autoridade, a inerrância das Escrituras, alguns textos bíblicos costumam ser citados pelos autores espíritas para validar o fenômeno mediúnico. Eles vão falar, a Bíblia, mesmo não acreditando na Bíblia, mas a Bíblia confirma isso aqui, A Bíblia confirma questões da mediunidade. No entanto, o que se refere à consulta dos mortos, a Bíblia é taxativa. Instruções bíblicas sobre a mediunidade. Levíticos 19, 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A Bíblia não está dizendo que é impossível se comunicar com alguma coisa. O que Deus está falando é o seguinte: não façam isso, porque algo ruim vai acontecer com vocês. Vocês vão ser contaminados com esse tipo de prática. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Se o Deus vivo, o Deus de vocês, está no meio de vocês, vocês precisam recorrer a outras coisas, às outras pessoas. Precisam recorrer a gente viva para falar comigo. Precisa recorrer a gente que nem está mais vivendo para falar. Vocês não podem falar direto comigo. Mas tem mais passagens. Deuteronômio 18, 10 a 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime crianças em sacrifício, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, depois Clovinho vai falar dessa passagem também, né? Ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, que é sinônimo de nojo, por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Existiam várias nações na realidade contemporânea do povo hebreu. Você que leu o Antigo Testamento, a gente com a visão do século 21, às vezes até fala, poxa, Deus foi lá e destruiu aquela nação. Deus foi lá e fez Israel, o movimento dos sem terra, entrar ali na nação dos outros. Mas aqui ele está explicando por que ele expulsou os outros daquela nação. Vou expulsar aquelas nações da presença de vocês, porque eles são praticantes dessa lista aqui de coisas que eu tenho nojo. Isaías 8, 19 a 20. Olha o que Isaías fala. Quando disserem a vocês, existia essa prática na antiguidade, e as pessoas se aconselhavam para fazer isso. Procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Aí Isaías fala, quando fizerem essa oferta para vocês, vocês vão responder a lei e os mandamentos. Nós temos os livros, nós temos a revelação especial de Deus para a vida da gente. Não preciso recorrer a essas coisas. Se Deus já falou comigo, com a humanidade, por que eu vou procurar outras fontes? Se eu tenho acesso à fonte primária, à fonte principal, por que eu vou procurar despachantes? No Novo Testamento, em Atos 16, uma passagem muito curiosa. O apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho. Vamos ler a passagem juntos.
Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, um espírito de adivinhação. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam um caminho da salvação. Ela estava falando mentira? Não. Mas qual o espírito que estava por trás disso? Zombaria. Zombaria. Se ela estivesse falando isso com o espírito de eles são os homens que anunciam a salvação, mas o que aconteceu com Paulo? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Se fosse um espírito bom, um espírito que ajudasse as pessoas, por que Paulo ia expulsar isso da vida de alguém? Paulo que então é mau. E o Espírito obedeceu. Se através da oração e da leitura da Bíblia a gente pode conversar com Deus, por que eu vou recorrer a subterfúgios? Por que eu vou recorrer ao falecido, por maior amor que eu tenha ao meu falecido? Ademais, se a atuação dos médiuns tem a pretensão de traduzir ou interpretar a transmissão das mensagens ou dos bons conhecimentos dos Espíritos, não seria razoável que houvesse na Bíblia, pelo menos, uma recomendação de Jesus e dos apóstolos para que os médiuns fossem consultados e ouvidos? Já que Jesus é o mestre dos bons conselhos, não deveria ter, pelo menos no Novo Testamento, Jesus aconselhando as pessoas, falando para os apóstolos, não deveria ter pelo menos uma passagem ordenando, estimulando, apontando para esse caminho, mas não tem. São dezenas de passagens no Antigo e no Novo Testamento condenando essa prática. Para aceitar a mediunidade, seria necessário admitir que a Bíblia precisa ser contestada o tempo inteiro, e algumas páginas não vai dar para contestar, algumas páginas a gente vai ter que arrancar. Para admitir a mediunidade, é preciso assumir que é impossível se comunicar diretamente com Deus. E nem Ele pode se comunicar com a gente. Só assim a gente necessitaria de intermediários para que nós nos comunicássemos com Ele. É impossível a gente falar com Deus, é impossível Deus falar com a gente. O que a gente vai fazer? Vamos pedir ajuda aos universitários. Mas a Bíblia afirma que Deus fala com quem Ele quer, por meio da sua palavra escrita e por meio do seu Espírito Santo. Amém? Deus não tem caixinha para ficar preso. Eu não posso fazer isso porque ele não sabe ler. Ele não vai ler a Bíblia, como é que eu vou falar com ele? Ele não sabe ler. Deus fala com a gente através da sua palavra escrita e por meio do seu Espírito Santo. Aí, em comunicação com os mortos, só tem agora 200 slides. Como é que está meu tempo aí? Qualquer coisa vocês arregalam o olho, começa a arregalar. Já está arregalando o olho? Calma. 20 minutos. 20 minutos eu vou fazer uma festa aqui. A incomunicação dos mortos, a ideia da gente poder ser consolado por entes queridos, sem dúvida é reconfortante. A ideia da gente poder, de alguma forma, ainda manter algum contato com uma pessoa que a gente sempre amou, é reconfortante. Um ensino que possa nos aproximar de quem já partiu, com certeza tem o poder de atrair muitas pessoas. Acredito que a ideia de que os mortos podem se comunicar com os vivos nasce desse desejo do reencontro com o ente querido. Um desejo que eu creio que foi Deus que colocou no nosso coração, porque nós vamos nos reencontrar sim com os nossos entes queridos. No entanto, esse desejo de hoje a gente fazer isso de uma forma, utilizando esses subterfúgios, não é bíblico. Por mais que os proponentes dessa ideia se esforcem para encaixar a Bíblia nessa história, as pessoas apelam para um recurso e não apelam para buscar falar com Deus direto. Por que eu preciso fazer um caminho tão longo se eu posso fazer esse caminho aqui e falar logo com Deus? Em Lucas 16, Jesus está contando uma história e não é parábola. Em Lucas 16, Jesus está contando uma história onde ele cita o nome Lázaro, o mendigo, lembram? Tem até a novela, da concorrência, mas assim,
A história da novela é poesia pura, é uma outra parada, mas Lucas 16, Jesus narra a história sobre o sentido da vida, mostrando que há um abismo intransponível entre o mundo dos mortos e os mundos dos vivos. O mestre dos bons conselhos, em Lucas 16, ele vai contar uma história, ele cita nomes, ou seja, são pessoas que existiram, senão Jesus está mentindo para a gente. Ele cita o nome de uma pessoa e conta uma história de que é impossível que os mortos tenham contato com os vivos. Ele relata o momento pós-morte, ou seja, a gente também acredita em vida pós-morte, né? Jesus deixa isso claro. Ele relata o momento pós-morte de dois homens, um mendigo Lázaro que vai para o céu e um homem rico que foi para o inferno. O que foi para o inferno consegue se comunicar com Deus, porque inferno é a presença eterna de Deus irado. C.S. Lewis, o autor cristão, falava o seguinte: se a pessoa passa a vida inteira aqui na terra fugindo de Deus, aí quando morre vai para um lugar onde não tem Deus, é o paraíso. Passei minha vida inteira fugindo da presença de Deus, aí agora eu estou num lugar que não tem Deus. Uhul! Isso não é inferno. Isso não é inferno. Inferno é local de tormento. Inferno é sinônimo de lixeira. Então o rico no inferno falou com Deus. Por quê? O inferno é a presença eterna e irada de Deus o tempo inteiro. Lugar de tormento. E aí o que ele pede para Deus? Pô, deixa Lázaro voltar à terra. Por favor, deixa Lázaro falar com os meus irmãos. Os meus irmãos são tudo carne de pescoço que nem eu, eles vão vir parar aqui. Deixa Lázaro voltar para falar com os meus irmãos e adverti-los do perigo que eles estão correndo de vir parar no mesmo lugar que eu estou. E aí o que Jesus fala? Que a única forma dos mortos voltarem para a terra é por meio da ressurreição. Versículo 31. Só tem uma forma de morto, de alguém que cessou as suas funções fisiológicas, biológicas, voltar a funcionar. Ressurreição. Como aconteceu com o outro Lázaro, como aconteceu com a filha de Jairo e com o próprio Jesus. Agora, nós temos textos emocionantes na Bíblia, né? A gente tem, né, eu tenho que abordar textos emocionantes na Bíblia. Existem dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, muito utilizado pelos adeptos da doutrina espírita para chancelar a comunicação com os mortos, para falar, olha só, a Bíblia apoia assim, tá, seu crente marrento, cara de pudim, ó, tá aqui na Bíblia. Se for um pudim de leite condensado, eu traço, hein? Existem dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo, que os doutrinadores espíritas afirmam que seriam passagens bíblicas demonstrando pessoas vivas se comunicando com pessoas mortas. No Antigo Testamento o texto se encontra em 1 Samuel 28, que é a passagem que narra a experiência do rei Saul consultando uma mulher médium, uma feiticeira, uma necromante. Isso ocorreu por volta do ano 1055 a.C. Nesse encontro aparece alguém que se supõe ser uma pessoa morta. A pergunta básica que a gente tem que fazer para o texto é: quem Saul viu? Quem de fato apareceu foi mesmo o falecido profeta Samuel? No episódio relatado, Saul está desesperado, ele estava querendo uma orientação, Deus para de falar com ele. Não é que Deus não conseguia mais falar com Saul, Deus se recusou a falar com Saul, não quero mais falar com você. Saul fica desesperado, se aproxima uma notícia de um conflito bélico, de uma guerra. O profeta Samuel, que era quem era o seu conselheiro, faleceu. Como ele não encontrou ajuda, resposta de Deus, não tinha nenhum outro profeta para lhe dar conselhos, Saul se disfarça, mesmo sendo rei, ele não podia ir de cara lavada dentro de fazer uma consulta com uma médium, porque ele mesmo, como rei, tinha decretado que era crime, passível de pena capital, alguém consultar uma médium. Então ele vai escondido, ele vai escondido para falar com a parada. Aí a mulher faz uma invocação aos mortos e, segundo ela, ocorreu uma manifestação espiritual que passou uma mensagem para Saul. A mensagem era que Saul morreria no dia seguinte, numa batalha, e que pouco tempo depois todos os seus filhos morreriam também. Alguns aspectos que a gente precisa observar. A mensagem transmitida pelo suposto espírito do falecido se cumpriu?
O texto continua, você pode observar. Mais uma vez, você não precisa ser teólogo, não. É só ler com paciência as Escrituras. A descrição que a mulher faz foi de um homem com a aparência de um ancião, com a cabeça coberta. No momento que ela fala isso, Saul conclui que se trata do profeta Samuel. Quando ela fala, estou vendo um homem que parece um ancião com a cabeça coberta, o que a Bíblia diz? No mesmo momento, Saul prostra o rosto em terra e não olha, ele não fita aquele corpo astral, aquela massa ali, aquele ectoplasma, como diria o amigo meu, gospel. Ele não fita, ele não abre o olho, não aperta a mão, e aí, brother, beleza? Não, abaixa a cabeça. O próprio texto deixa claro que Saul não viu o suposto falecido, mas concluiu que fosse Samuel por causa do que a médium falou. Estou vendo um homem, parece um vulto, uma aparência de ancião, com a cabeça coberta. É Samuel. A revelação que foi entregue para Saul não ocorreu da forma como foi falado. Foi quase uma meia-verdade. Saul não morreu na guerra, nem morreu no dia seguinte, como foi falado para ele. Saul vai cometer suicídio 18 dias depois que recebeu a mensagem. De igual modo, nem todos os filhos de Saul morreram naqueles dias, como também foi anunciado pela tal mensagem. Davi ficou cuidando de um dos filhos de Saul durante anos. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Primeira hipótese. Será que a necromante operou de fato um milagre? E trouxe Samuel de volta à vida? Mas isso não é aceitável, porque a gente acabou de ver que Jesus, lá em Lucas 16, na passagem de Lázaro e o rico, diz que é impossível o morto voltar e falar com o vivo. Só a ressurreição poderia trazer o falecido Samuel de volta, mas não houve ressurreição, não aconteceu a ressurreição ali naquele momento. Samuel não voltou para a casa dele. Segunda hipótese, Deus abriu uma exceção para repreender Saul, né? Deus permitiu então que o morto voltasse. Deus criou uma exceção, tá? Eu vou criar uma exceção, vou permitir que isso aconteça, para dar um sacode no rei Saul, para ele aprender. Mas também não seria possível aceitar essa ideia, porque Deus estaria violando uma lei que ele mesmo criou. Ele diz que tem repugnância de quem faz isso. E aí vai Deus e faz. E outra, ele acabaria dando credibilidade, incentivando a prática de consulta aos mortos para toda a nação de Israel. No texto que prossegue, se você for continuar lendo, você vai ver que Deus condena terminantemente a consulta que aconteceu. Então vamos para uma terceira hipótese. A necromante cometeu uma fraude, ela encenou. Pelo texto fica claro que Saul não viu o falecido, foi a mulher que afirmou que viu um vulto, né, parecido com uma pessoa com a cabeça coberta. Então Saul deduziu que era Samuel, mas nesse caso, se houve fraude, o texto mostra que não foi cometida pela necromante, porque ela ficou assustada também. Ela nem esperava aquilo acontecer. O texto mostra claramente que ela ficou apavorada com o que estava acontecendo, ou seja, nem era um hábito comum, aquilo não acontecia com regularidade no consultório dela lá. Então, alguém também assustou a mulher. Então, assim, se houve fraude, foi por parte do espírito que apareceu e enganou tanto a mulher como enganou Saul. Mas o fato mais importante é que o texto bíblico não faz menção à fraude. O texto bíblico deixa claro que de fato aquela parada ali aconteceu. Mas o texto bíblico condena radicalmente a consulta que busca a comunicação com os mortos. Então, se biblicamente é impossível a comunhão, a comunicação dos mortos com os vivos, de quem foi então esse vulto semelhante a um ancião que apareceu e falou com Saul? A quarta hipótese, a médium e o rei Saul experimentaram de fato a manifestação de alguma força espiritual que não era necessariamente o que eles estavam esperando. Avaliem, a mensagem proferida pelo Espírito foi meia-verdade. Algo que é meia-verdade é o quê? É mentira completa. Então essa hipótese dos dois terem sido enganados por um espírito enganador provavelmente é a mais plausível, é a hipótese mais plausível. Se o que foi falado não foi verdade, né, se o espírito que daria um bom conselho, uma boa mensagem, mentiu, então o espírito que apareceu ali é um espírito enganador.
Então, a outra hipótese seria que Deus permitiu que esse espírito enganador aparecesse para mostrar para todo o povo, porque esse fato se tornou notório e conhecido por toda a nação de Israel. Até hoje a gente está falando sobre isso aqui ao longo dos séculos, para que todo mundo aprendesse que quando se invoca os mortos, quem vem são os mentirosos, são os enganadores. O que na verdade se manifesta nada mais é do que um espírito enganador. Mas as pessoas falam: mas eu ouvi a voz do meu ente querido. Mas aquela mensagem te apontou para a verdade, para Cristo, para você ficar ainda mais parecido com o mensageiro dos bons conselhos. Também é importante lembrar que o texto em que Saul consulta uma médium é um texto narrativo, informativo, não é um texto doutrinário. Você não vai encontrar mais 5 passagens que ocorrem a mesma coisa. Um apontamento dos profetas, das autoridades bíblicas apontando para essa prática. A história que a gente viu não está ali como um modelo a ser seguido, mas como uma informação que explica o fracasso de Saul como rei, como servo e como governante do seu povo. Não acontece mais nenhuma passagem semelhante a essa no Antigo Testamento. Qual é a lição que a gente aprende com o rei Saul nessa situação aqui? O desespero pode fazer com que princípios sejam quebrados. O desespero pode fazer com que princípios sejam quebrados. Não permita que você entre num quadro de desespero na sua vida. A gente vive em comunhão, a gente tem auxílio uns dos outros, a gente tem célula, a gente tem discipulador, a gente tem a palavra, a gente tem a pregação. Não permita que a sua vida entre num furacão de desespero, porque desesperados fazem coisas que são terríveis, quebram princípios. Importante a gente saber que essa tentativa de comunicação com os mortos é algo milenar. A tentativa de falar com o morto é algo que vem de milênios, embora sempre sendo condenado por Deus. No Egito Antigo era uma prática comum. Repetindo, o povo de Israel ficou tendo contato com essa religiosidade egípcia por 400 anos. Para o povo de Israel, precisava de informações da parte de Deus para que eles não mantivessem essas práticas que eles viram durante 400 anos no Egito. Saul tinha pleno conhecimento dessas leis, dessas proibições. Outro texto muito citado, ainda tem tempo, Jesus, agora 7 minutos. 7 vezes 70 minutos. Eu conto com a graça dos irmãos. Outro texto muito citado, e é importante vocês terem esse conteúdo, é importante vocês terem isso bem sedimentado no coração e na mente de vocês. Outro texto muito citado está no Novo Testamento, é a transfiguração de Jesus, lá em Lucas 9, 28 e 36. Essa é a passagem que Jesus, enquanto orava no Monte Tabor, com mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, passa por uma experiência extraordinária e se encontra com os falecidos, com 2 mortos, Moisés e Elias. Como que esse texto pode ser interpretado? Para os espíritas, esse texto revela que não somente é possível, como normal, e nada tem de errado essa comunicação com os mortos. Caso contrário, Jesus não teria passado por essa experiência. Mas, se fosse algo normal, correto, aplicável, indicado, doutrinário, por que o Novo Testamento não relata mais nenhuma passagem semelhante a essa? Por que nós não encontramos, depois dessa experiência, Jesus falando para os discípulos que eles deveriam viver essa experiência, buscar essa experiência, adotar essa experiência? Por que nós não vemos os apóstolos no Novo Testamento apontando para essa experiência, chancelando e legalizando essa experiência? Mas vamos lá. Segundo o texto, realmente Moisés e Elias aparecem. Só que, qual é o detalhe lá do texto? Em glorioso esplendor. O que é isso? Mesmo que você não tenha estudado teologia, é algo que não é normal. Normal é essa criatura aqui, glorioso esplendor. Cara, é uma parada maneira. Isso indica uma situação especial, ímpar, extraordinária. Uma experiência divina, uma revelação dada por Deus. Segundo, não houve invocação aos mortos. Jesus não estava invocando nada, Jesus estava falando com Deus. A única voz audível que os discípulos ouviram foi a voz de Deus falando sobre como amava Jesus. Esse encontro de Jesus com Moisés e Elias foi algo completamente diferente de uma sessão de comunicação mediúnica. Numa sessão de comunicação mediúnica tem que ter um consulente, o médium e o suposto espírito do morto.
Nessa passagem a gente vê Moisés e Elias, mas os mortos nada falaram para os vivos. Moisés e Elias não falaram nada com Pedro, Tiago e João, nem sobre eles. Eles falaram somente com Jesus, o Senhor deles. E ninguém sabe o que eles falaram um com o outro. Os discípulos não fizeram nenhuma consulta aos mortos. E aproveitar que Moisés está aí, como é que foi aquela experiência de atravessar o Mar Vermelho? Comer aquelas codornizes, como é que é? Conta aí pra gente. Não houve comunicação, ninguém pergunta nada para Elias. Elias, essa roupa não fedia não, se ficar com pelo de bicho o dia inteiro. Não teve comunicação, não teve paredão. Não teve. Os discípulos não fizeram nenhuma consulta aos mortos. Nem Jesus intermediou nenhuma mensagem entregue aos discípulos. Moisés e Elias falaram para vocês segurarem a onda, vocês estão... Não teve, Jesus não falou nada do que teve a comunicação ali. O fato é que, se você for olhar todos os evangelhos, todos os evangelistas que narram essa passagem na Bíblia deixam claro que o objetivo era mostrar que Jesus é o Messias aguardado do Antigo Testamento. É como se Elias e Moisés estivessem ali prestando culto, honra ao Senhor, que é o ápice da revelação, que é o Messias aguardado, o Deus encarnado, comprovando. E isso é comprovado como? Aí sim os discípulos tiveram uma experiência transcendental. Os três ouviram Deus falando: esse é o meu filho amado, que eu tenho muito prazer, ouçam ele. A voz não falou: ouçam Moisés e Elias. A voz que os três tiveram a experiência transcendental falavam para ouvir e seguir Jesus. Depois desse evento, repito, nem o evangelista, nem o apóstolo, nem o próprio Jesus divulgam, estimulam ou criam uma doutrina sobre essa comunicação com os mortos. O que a gente tem no evangelho? A ressurreição. Os evangelistas, Jesus, os apóstolos, eles falam o tempo inteiro sobre ressurreição. Todos os apóstolos de Jesus ensinaram sobre a ressurreição do corpo físico, pois a ressurreição de Jesus está no centro do evangelho. Paulo fala isso: se nós não formos ressuscitar como Cristo ressuscitou, nós somos das criaturas vivas nesse planeta, nós somos o quê? As mais miseráveis. Se tudo que é ensinado no evangelho vai chegar lá no final e não tem a ressurreição de um corpo físico palpável, que a doutrina espírita também acredita num corpo astral, que não é palpável assim igual a gente. Mas Paulo fala: se não for assim, igual a gente, mesmo que seja para usar a camisa do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, nós somos os piores das criaturas espalhadas, porque a gente vai viver, vai morrer, vai virar rodízio de minhoca e acabou. E a minhoca ainda vai passar mal se comer no meu colesterol. O próprio Jesus ensina com clareza sobre a ressurreição, mas no Espiritismo não se acredita na ressurreição corpórea, glorificada, num tempo onde todos vão viver de modo físico, tendo contato físico um com o outro. Não acredita. No máximo, o que surge é apenas um corpo astral, uma matéria não muito densa. Os espíritas não acreditam na volta física e gloriosa de Jesus. Como eu falei no início, alguns creem que Jesus já voltou no século XIX, na revelação dada a Allan Kardec, mas voltou como uma pessoa do Espírito Santo, como consolador, como o mensageiro de bons conselhos. Mas voltando para a reencarnação, a gente observa nas Escrituras que não há sequer uma única passagem que Jesus ensine sobre a reencarnação ou oriente os seus discípulos que a ensinem para as outras pessoas. Jesus podia falar: isso que vocês viram, ensine para as outras, como fez com a ceia. Isso que vocês viram, transmitam para as outras pessoas. Sempre que vocês se reunirem, façam isso. Portanto, todos os que creem nessas ideias devem saber que são baseadas em interpretações que a própria Bíblia contradiz. Todo mundo tem liberdade de acreditar no que quiser, né? Mas é só reconhecer que, olha só, eu creio nisso, eu creio na comunicação, eu mesmo já falei com não sei quem, não sei que lá. Só não pode dizer que isso é bíblico, só não pode dizer que a Bíblia apoia isso. Tem passagens que... Tem passagens, mas vai ler a passagem toda, vai estudar tudo direitinho. Conclusão: eu espero que tenha ficado claro que o Jesus do Espiritismo e o Jesus da Bíblia não são a mesma pessoa, ok? Ficou claro isso para a gente? Se isso ficou sedimentado, já estou feliz. Jesus do Kardec é só um proclamador de bons conselhos morais, e o Jesus da Bíblia é a boa notícia de Deus para a salvação dos seres humanos. A gente conclui que para
alguém ser considerado cristão, não adianta só obedecer preceitos morais de Cristo. Porque no enquadramento moral, praticamente todas as religiões nesse planeta, com exceção, né, de algumas que, né, Daniel, se assemelham ao cristianismo. Todas as religiões pregam e ensinam uma boa conduta moral. Todas as religiões, com raras exceções, ensinam que você deve tratar o ser humano, um ao outro, se tratar bem. Mas o fato da gente se enquadrar moralmente no cristianismo não diz, não chancela que nós somos cristãos. Por mais que eu faça caridade ao próximo, eu tenho que me enquadrar também no campo teológico. A doutrina ou filosofia espírita não se enquadra no campo teológico. Então, em resumo, que o Senhor nos conceda humildade, amor, sabedoria, para compartilhar esse conteúdo com os nossos amigos que ainda são espíritas e que queiram conversar sobre esse assunto, ok? Você não evangeliza a pessoa que está satisfeita com o que ela está vivendo, a não ser que você faça as perguntas corretas. Faça as perguntas corretas. Você está satisfeito? Você, quando encosta sua cabeça no seu travesseiro, você dorme em paz? Você quer saber qual é o meu entendimento sobre essas questões? Se você estiver fazendo perguntas e a pessoa, né, responder suas perguntas, amém, você introduz o assunto. Vou recomendar um livro aqui para vocês, que é um livro bom, inclusive indicado para você dar para as pessoas que praticam, são adeptos do espiritismo, que queiram saber mais sobre esse contraponto, qual a visão, né, que a Bíblia, que os cristãos têm sobre eles que também se dizem cristãos. Então é importante a gente ter esse conhecimento técnico, mas acima de tudo ter uma postura humilde, uma postura de amor, de lidar com sabedoria, pedir o dom do Espírito Santo. O Senhor me deu o dom da sabedoria, da palavra do conhecimento, para conversar com o próximo no intuito de ajudá-lo, nunca de refutá-lo, como a gente falou aqui, se você ganhar a discussão, você perde o coração da pessoa. Então a ideia é, a pessoa está te pedindo uma ajuda, está te pedindo. Uma vez eu conversei dentro do consultório, ainda clinicava, estava atendendo um paciente adepto, praticante do umbandismo, né, com os devidos apetrechos da religião dele, e não era o último paciente, não podia conversar, eu quase não gosto de conversar, e aí lá pelas tantas o assunto surgiu de que todos os caminhos levam até Deus. Aí eu perguntei para ele, parei tudo, né, desliguei aquele motorzinho, com aquele motorzinho não tem conversa, né? Aquilo já é o purgatório. Aí eu parei o motorzinho e falei, cara, você quer saber mesmo o meu entendimento sobre essa frase, todos os caminhos levam até Deus? Ficamos de 8 às 11 da noite conversando, no final da conversa ele estava chorando e pedindo como que eu falo com Jesus. Ele era filho de uma mãe de santo, depois a mãe de santo a mãe dele virou alvo de oração, né, amigo de oração, ela também se converteu, né, os dois se tornaram membros da igreja, e assim começou numa conversa no consultório, mas eu perguntei, você quer saber qual é a minha opinião sobre isso? Então faça perguntas com amor, com graça, e respeite a posição do outro. Não quero, é isso que eu quero, acabou. Amém. Jesus veio para quem? Para os doentes. Se você está satisfeito, se você está são, esquece esse negócio de Jesus. O pastor falando isso, o cara pega esse recorte, bota, né? Acabou com o meu ministério. Pastor herege, queima Jesus. Já vão fazer um corte, eu sei que tem uns irmãos aqui que só a graça para lidar com eles, né? Qualquer coisa que você fala na pregação, ele pega, corta aquilo ali e aí fica em casa se deliciando. Não satisfeito, espalha para os irmãos. Deus está vendo. O pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Vamos lá. Livro recomendado, O Espiritismo segundo Jesus Cristo, Israel Belo de Azevedo. É um livreto, você lê em 2 horas. Se você sentar, você lê. Um livro maravilhoso, ele conversa, ele dialoga com muita graça, com muito cuidado com relação a essas questões que envolvem a doutrina espírita. Ele tem plano de leitura para ajudar alguém da doutrina espírita a ler e conhecer a Bíblia, testemunho de pessoas que viveram dentro da doutrina espírita. Então, um livro, no sebo digital eu encontrei a R$10, mas tem nessas outras plataformas de literatura, você encontra esse livro também. Consegui terminar no horário, glória a Deus, o Senhor é bom, não é o Marcão que é bom não, Jesus é bom, aleluia.